Mais um vídeo sobre a Reforma Protestante. Nesse mês de outubro, é importante saber um pouco mais sobre esse movimento tão importante na história da Igreja. E hoje nós estamos falando sobre os puritanos. Sim, os puritanos estão ligados diretamente ao movimento da Reforma Protestante. Nós já falamos um pouquinho sobre eles, não é? Mas é importante que nós abramos um pouco mais o leque aqui para que você tenha informações sobre esse movimento tão importante. Tudo começa com o rei Henrique VIII, que, querendo se separar de Roma por conta de seus sucessivos divórcios impedidos por Roma, ele vem a fundar a Igreja Anglicana, ou seja, ele rompe e ele se torna agora o líder da Igreja. A sucessão de casamentos de Henrique VIII, é claro, traz ali um movimento muito atípico, não é? Aos tempos dos puritanos, mas o fato é que este grupo, chamado puritano, eles começam a ser chamados assim, não de maneira amistosa, pelo contrário, era uma maneira jocosa, era uma ironia falar puritano, porque eles queriam, na verdade, a pureza da Igreja da Inglaterra. E o argumento deles era o seguinte: olha, vocês romperam com Roma, mas vocês não romperam com as liturgias romanas, vocês não romperam com as roupas romanas, vocês não reformaram a Igreja, e nós queremos a reforma da Igreja, nós queremos a pureza da Igreja. E a tentativa deste movimento, por assim dizer, foi, de fato, buscar a purificação da Igreja da Inglaterra. Bom, muitos nomes são conhecidos como grandes puritanos. John Owen, por exemplo, nós vamos falar dele. Richard Baxter, por que não? Vamos tratar um pouquinho sobre ele, não é? E tantos outros nomes, John Bunyan, são nomes de grande vulto desse tempo. É bom lembrar que os puritanos, eles são marcados também na história como um dos povos ou um dos grupos mais cultos quanto à palavra de Deus e também culturalmente de seu tempo. Os puritanos têm uma espiritualidade marcante, eles buscam a Deus de maneira evidente, e os escritos puritanos, eles são vastos. Nós não podemos esquecer que os puritanos, sobretudo aquela ala separatista, não é? Eles usaram a imprensa como ninguém. Eles não eram tão numerosos, mas o fato de escreverem tanto e lançarem tanto material sobre o Evangelho, sobre a graça de Deus, lançarem tantos livros, fazia que eles se parecessem numerosos. Aliás, esse é um dos grandes legados dos puritanos na Reforma Protestante. Eles usaram a imprensa de seu tempo da melhor maneira possível. Aliás, esse é um legado que nós devemos aproveitar, visto que nós estamos no tempo das mídias, não é? Nós devemos olhar para os puritanos e perceber de fato essa grande oportunidade de levar a graça de Deus a outros povos, a outras pessoas. Bom, eu estou certo que você já ouviu falar um pouquinho sobre os puritanos e está aqui apenas uma abertura sobre esse movimento. Nós vamos falar um pouco sobre alguns deles para que você também entenda um pouco mais sobre esse movimento. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.